Olá, galera vascaína, olá, gigantes vascaína, esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse boletim de informações vamos falar sobre o pacotão que o Vasco quer trazer agora, né? Agora no meio do ano, depois da temporada, o Renato pediu urgência. Vamos falar também, pessoal, sobre o setor defensivo do Vasco, que está mais ruim do que as temporadas do rebaixamento. Vamos falar sobre patrocínio master e vamos falar também, pessoal, sobre o jogo de amanhã, às 17 horas, às 19 horas, né, 7 horas da noite, contra o Olímpia pela terceira rodada da fase de grupo da Sul-Americana. Mas antes eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais vascaínos, galera. Peço também que você, a sua ajuda aí, que você que não é inscrito, que se inscreva, deixe seu like, divulgue o canal aí para amigos e mais vascaínos, aí você estará ajudando um vascaíno. Vascaíno ajuda vascaíno, galera. Galera, vamos começar a falar sobre o pacotão que o Vasco quer trazer agora no meio do ano, né? A parada para a Copa do Mundo. O Vasco já mapeou vários jogadores aí. O Vasco andou sondando muitos jogadores aí, jogadores que jogam na Europa, jogadores que jogam na Arábia, no Emirados Árabes. O Vasco já sondou vários, conversou com muito jogador aí, sondou empresários, conversou com staff de jogador, muitos jogadores, como volante, como o Fabinho, como o Arboleda, como o Gregory, como o Vitor Sá, e outros muitos jogadores. O Vasco vem sondando desde o início do ano. O Barbosa, como zagueiro, o Vasco, o Palmeiras entrou na parada e talvez o Barbosa já vá jogar esse ano ainda pelo o Palmeiras, né? O Palmeiras está oferecendo 22 milhões para ter o jogador esse ano ainda. O Botafogo está numa crise e vai ser difícil dele não aceitar isso. 22 milhões, o Botafogo pode pegar essa grana para pagar jogadores, salário de jogadores. A situação não está fácil no Botafogo, até o presidente, o John Tex, dono da SAF, foi afastado. Então, cara, a situação do Botafogo não é boa e pode sim ele negociar com o Barbosa. O Gregory está sendo negociado com o Cruzeiro também está negociando com o jogador e também é um clube muito grande, de grande estatura, e é difícil de o Vasco trazer o Gregory depois do Cruzeiro estar negociando. Cara, as posições que foram mapeadas por Renato Gaúcho, que Renato Gaúcho sentou com a diretoria e mapeou 4 posições que é necessário a vinda desses jogadores agora na abertura da janela. É um volante, né? O Renato Gaúcho, que é um volante, né, que consiga fazer a transição ali entre o setor defensivo e o setor ofensivo, né? O jogador que faça um jogador que ajude ali na zaga, na marcação, que entre na área para ajudar. O Vasco, o Renato também está pedindo um centroavante que venha para decidir, né? Um centroavante que tenha uma boa estatura, um centroavante que incomode a zaga, um centroavante de ofício, né? Ele quer isso aí, ele pediu também, porque os centroavantes que estão aí, os testes que eles fizeram nesses 13 jogos com o Renato Gaúcho, né? Nesses jogos com o Renato Gaúcho até agora não estão dando resultado. Também quer um camisa 10, um meia que coloque a bola embaixo do braço, né? Um meia que faça, que chame a responsabilidade para si, né? O Renato quer um meia dessa maneira. Você vê o Coutinho teve bons momentos, mau momento no Vasco, mas ele tinha aquela responsabilidade ali, um meia, né? Que chame a responsabilidade para si ali. O Vasco está precisando de um jogador, um meia como esse. Tem o Rojas, mas o Rojas, cara, joga no banco. O Rojas, toda vez que entrou, foi mal, umas boas partidas, mas mal outras, e a torcida não está gostando. E também um zagueiro, cara. O Vasco precisa muito, muito mesmo de um zagueiro há muito tempo. Desde o ano passado, desde a época do Diniz, o Diniz já pedia um zagueiro que caia pelo lado direito. O Vasco está precisando, Renato Gaúcho está vendo. Está vendo que não tem um jogador ali pelo lado direito. Tem o Robert Renan que cai pelo lado esquerdo da zaga. E o Cuesta, quando joga, e o Alan Saldívar, mas são um jogador de baixa estatura.
não são bons em bola aérea, e é esse que está na zaga, que está incomodando bastante, né? O Ademar Lopes está trabalhando junto com a diretoria, está trabalhando, como eu falei no vídeo passado, a diretoria está trabalhando em silêncio. Podemos, de hoje para amanhã, ou até o final da semana, no início do mês que vem, a gente ter uma surpresa aí, quem sabe o Renato Gaúcho, a diretoria já não traga o Ademar Lopes aí, já não traga esses 4 jogadores, e que o Vasco mapeou aí muitos jogadores, né, sondou aí muitos jogadores e, cara, tem jogadores aí, o Vasco vai trazer esse pacotão aí de 4 jogadores lá para o meio do ano, pedido de Renato, urgência, essas 4 posições que está necessitando muito, né, de jogadores com experiência, jogadores de alto nível, né, que venha para vestir a camisa e jogar, né, que venha para ser titular. E, galera, lembrando também que tem um quinto, né, que já é jogador do Vasco, que é o Paulinho, né, lateral esquerdo, que joga também pela meia ali, que é do América Mineiro, que já é do Vasco desde quando ele assinou o contrato, o pré-contrato, em fevereiro, no início de fevereiro. O jogador está chegando também aí no meio do ano. Já são 5, né? 5, falta um, já é certeza, que já tem um contrato, um jogador certo, o primeiro reforço, que é o Paulinho, que está chegando aí no meio do ano, né? Que já é do Vasco, porque fez o pré-contrato, né, assinado, foi no 4 de fevereiro, ele assinou esse pré-contrato e é jogador do Vasco já. Galera, agora vamos falar do setor defensivo do Vasco, né? O setor defensivo do Vasco é o pior nos anos do rebaixamento. Naqueles anos que o Vasco foi rebaixado, pois o setor defensivo de agora de 2026 é pior do que o setor defensivo na, na, na temporada dos rebaixamentos. O Vasco, em 13 jogos, a zaga levou 19 gols. Muito gol sofrido, cara. Muito gol sofrido mesmo. Isso, cara, mostra que a zaga tá defasada e precisa urgente de um jogador, como o Renato Gaúcho está pedindo, um jogador ali, um zagueiro de bola aérea ali que caia pelo lado direito da zaga. Né? Tem o Robert Renan, que cai pelo lado esquerdo da zaga, e o Vasco está procurando outro que seja do lado direito ali. O Robert Renan é um bom jogador, um cara jovem ainda, 22 anos, né? E o Vasco precisa tá pretendendo comprar até o passe dele. E, cara, é um bom investimento. No mundo do futebol, jogador jovem é um investimento melhor do que um já rodado, porque aí não tem comércio. Um jovem hoje, como o Robert Renan, tem comércio no futuro. Então, galera, apesar de o Vasco estar nessa situação, ser a zaga muito vazada, mas o momento é melhor de quando na temporada do Vasco, na temporada dos rebaixamentos. Né? O Vasco, em 13 jogos, levou 19 gols, né? A defesa vazou 19 gols, mas o momento que está passando, que está na 10ª colocação, né? Está melhor do que na temporada que o Vasco foi rebaixado. Mas a preocupação preocupa muito a zaga, todos os jogos levando gol, é muito preocupante, né? Para as pretensões do Vasco, que quer chegar lá nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, quer alcançar uma Libertadores, quer ganhar uma Copa do Brasil, fica difícil com a zaga que vaza dessa maneira, né? Galera, agora vamos falar sobre o patrocínio Master, né? O Vasco, né? Que está fechando com a Sporting Bet e já quer agora contra o Flamengo ter o nome estampado na camisa, né, da Sporting Bet como o seu patrocínio Master. Mas estão fechando o acordo, né? A proposta prevê um contrato de 22 meses, né? Até o final de 2027, com valores de fixos, né, podendo superar 100 milhões no total, podendo chegar a 120 milhões, com metas, né, o Vasco bater metas aí, a metas que o patrocinador exige, né, com pagamento fixo de 50 milhões esse ano, né, a partir de junho, e 70 milhões no ano de 2027. 50 milhões agora em 2026 e 70 milhões em 2027. Aí, podendo também renovar em 2028, 2029, 2030, dependendo do Vasco, né, nas competições, bater metas,
porque essas casas de apostas, ela quer o quê? Que o clube represente o seu nome em grandes campeonatos. Por exemplo, o Vasco chegar ao final de um campeonato brasileiro é bem visto. O Vasco chegar a um final, a semifinal ou final de uma Copa do Brasil, ser campeão de uma Copa do Brasil, isso aí é bem visto, né? É bem repercutido. O Vasco está numa Sul-Americana, chegar a uma final ou ganhar de uma Sul-Americana, é o que esses patrocinadores querem, né? Ser representado aí, seu nome estampado na camisa e estar definindo competições, ganhando competições, então, como a Copa Libertadores. O Vasco tem que se classificar na Copa Libertadores, porque aí, se não chegar a uma final, se não disputar uma Copa Libertadores, não chegar na final de uma Copa do Brasil, o Vasco cair no Campeonato Brasileiro, né, não chegar lá em cima, chegar na parte abaixo, com certeza não vai renovar para 2028, entendeu? Aí, o Vasco chegando às finais desses campeonatos, chegando a uma Copa Libertadores, aí pode aumentar para 100 mil, 120 milhões por ano. O Vasco pode chegar, ganhar esses valores, chegando, dependendo das metas serem batidas, né? Como outros clubes grandes aí, como o Palmeiras, como o Flamengo, né, que está sempre disputando essas competições. O Vasco tem que ser assim também, porque, cara, e por isso que tem que melhorar, trazer jogadores para chegar aí, porque com esse elenco que tem, não vai muito longe não, cara. Lutar para não cair. Por isso que tem que trazer jogadores, quem sabe agora com o patrocínio aí, vai cair dinheiro, eles não investam em contratação de jogadores. Galera, o Vasco amanhã, às 19 horas, né, 7 horas da noite, enfrentará o Olímpia, né, pela terceira rodada da fase do grupo da Copa Sul-Americana. O Vasco vai entrar em campo com os jogadores, um time alternativo, né, considerados jogadores reserva, e alguns garotos da base. As informações também é que o Olímpia também vai vem jogar com o time misto também, time de reserva, porque eles estão disputando lá uma partida importante, vai jogar agora no final de semana, uma partida importante pelo Campeonato Paraguaio. Então eles vêm com um time reserva. O time reserva nosso, do reserva do Vasco, é muito bom, tem condições de ganhar até do Olímpio, do time principal, imagino do reserva, né? Então o Vasco precisa ganhar esse jogo, né? O Vasco é o último colocado, né? Você vê no grupo G, grupo que tem o Audax, que tem o Barraca Central, times fracos, e o Vasco é o último colocado, cara. É muito ruim para o Vasco isso, principalmente agora com o patrocínio Master, né? O patrocínio Master não quer um clube assim, fique lá embaixo nos campeonatos, quer um time, um clube que esteja lutando nas pontas das tabelas. E o Vasco, cara, precisa ganhar o jogo. O Vasco ganhando esse jogo do Olímpia, ele vai passar, pode ficar em primeiro ou em segundo. Porque se o Vasco meter um 3-0 hoje, o Vasco ganhando do Olímpia, ele vai passar a ser, metendo 3-0, ele pode passar a ser o primeiro do grupo e ir mais longe no campeonato, né, na Copa Sul-Americana. O Vasco precisa ganhar. O Vasco está em último, 1 ponto. A tabela aí mostra que o Olímpia está com 4 pontos, o Audax com 3, o Barraca Central com 2 e o Vasco com 1 ponto, num grupo tão fraco desse, cara. Para um clube gigante como o Vasco, é muito pouco mesmo, cara. O Vasco precisa estar sempre lutando nos campeonatos na parte alta da tabela. Galera, a gente não temos ainda a escalação, né? Provável a escalação, mas o Vasco aí tem vai colocar o time reserva, o Vasco tem aí o Fusato, o Vasco tem o Puma Rodrigues, que vai pela lateral direita, tem o Piton, né? Tem o Cuesta na zaga, tem o Lucas Freitas na zaga, né? Aí tem o Hugo Moura ali. Não podemos contar com o JP, que vai ficar fora, né? O jogo por ter levado o cartão vermelho no jogo contra o Audax. Renato Gaúcho não vai poder também ficar à beira do campo. Mas o Vasco tem o Roas no meio do campo. O Vasco ali tem, no ataque, tem o Spinelli. No ataque ali, ele tem o Marino Nestroça, né? Tem o próprio Adson. E vamos ver a escalação que Renato Gaúcho vai montar para a gente ir para cima do Olímpia e ganhar, e para ir moral também, ganhar bem, para ir com moral para cima do Flamengo no domingo.
Galera, por enquanto é só. Qualquer novidade trarei aqui no canal Vasco é Gigante. Peço a sua ajuda mais uma vez, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais vascaínos espalhados aí por todo o Brasil, galera. Tchau!